Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho sobre Uptober, que acabou encerrando em caráter negativo, com uma correção do Bitcoin na ordem de menos 4,16%. Ou seja, decepcionando aí muitos investidores que estavam apostando na alta de um mês que historicamente, que na média é um mês que encerra quase com 20% de valorização sobre o Bitcoin. Todavia, não precisam ainda correr para as montanhas ou ficarem completamente chateados, porque a gente ainda pode ter sim uma corrida de rally de final de ano. Então agora vamos começar a colocar o pezinho no melhor mês estatisticamente para o Bitcoin, que é justamente o mês de novembro. Mas vamos em partes aqui. Outubro, por que outubro fechou no negativo? Uma parte é cautela de mercado e outra parte também, muito provavelmente, é uma correção natural, tá? Então os índices norte-americanos estavam nas máximas e aí a gente teve um pequeno banho aí de água fria que veio justamente da última reunião do Fed. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso até para trazer as perspectivas, já que para mim outubro mais está oriundo aqui sobre uma perspectiva de oportunidade do que desespero, porque vocês vão notar que as notícias, pelo menos as principais que repercutiram no mês de outubro, na maior parte das vezes elas soam otimistas para médio e longo prazo, tá? Então, dito tudo isso, vamos aqui ao primeiro elefante branco que estava, pelo menos na sala, que é aquela pauta que estava desde o início de 2025, que é a guerra tarifária entre Estados Unidos e China, onde finalmente, após um encontro presencial entre Donald Trump e Xi Jinping, chegaram aí a firmar uma trégua comercial, tá? Então foi debatido terras raras, o efeito também das taxações, e por mais que não chegamos a um ponto ideal, a gente está muito melhor do que pelo menos aquilo que era debatido e que estava sobre a mesa. Então, os mercados, muito provavelmente, ao longo do tempo, vão precificar isso com mais bons olhos, tá? E esse encontro histórico aqui definitivamente vai melhorar, provavelmente, a relação entre esses dois presidentes, o que deve trazer aí benefícios no médio e longo prazo. No mesmo mês, no mês de outubro, muito próximo desse encontro, a gente também teve o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, cortando juros pela segunda vez consecutiva. Então, isso é um viés muito positivo para os mercados de risco. Você tira um pouco a atratividade da renda fixa e melhora também os valuations das empresas, já que elas são muito sensíveis na hora de precificação, os juros, principalmente de longo prazo. Então, tivemos mais um corte de 0,25 pontos percentuais, apesar do apagão de dados. O que é esse apagão de dados que a notícia se refere? É justamente o shutdown nos Estados Unidos, ou seja, já tem algum tempo que não temos, estamos carentes de algumas informações importantes aonde o Fed utiliza a mesma para tomar a sua decisão, como por exemplo o payroll e como por exemplo o PCE. Então já tem algum tempo que o Fed não tem esses dados para tomar uma decisão. E o shutdown nos Estados Unidos está aí já girando algo em torno de 31 dias e atrasa dados de inflação. Apesar da gente ter alguns dados que estão saindo, não são aqueles dados que realmente são mais consolidados e que representam melhor a decisão do Fed. Então isso trouxe um risco para o mercado, aonde o próprio Jeremy Powell comentou que ele está um pouco com o pé atrás e não pode garantir um corte de juros para a próxima reunião se ele não tiver aí os dados mais atualizados. E diga-se de passagem, ele também está correto. Então também começa a surgir aí até um viés, uma disputa política, porque o Donald Trump está doido para que a gente tenha a continuidade desses cortes, e para a gente ter a continuidade desses cortes, o Fed vai precisar de dados atualizados. Então, isso significa que democratas e republicanos vão precisar chegar a um acordo o mais rápido possível para esse shutdown aqui ser interrompido. Dentro também dessas perspectivas da reunião que tivemos, né, com o Jeremy Powell, a gente também tem aí o Fed voltando à perspectiva de aumentar, né, de expandir o balanço patrimonial. A verdade é que a gente ainda não tem uma data para isso acontecer, mas a gente tem uma data para quando que o Fed vai terminar a política de quantitative tightening, que é a redução desse balanço. Então, a gente encerra um ciclo e começa a ficar à mercê muito próximo de iniciar um outro ciclo. E esse ciclo que pode se iniciar a qualquer momento é o de expansão monetária, onde o Banco Central norte-americano começa a comprar ativos para expandir o seu balanço patrimonial. E isso historicamente tem uma repercussão
repercussão muito positiva nos mercados tradicionais e também nos mercados de criptoativos, principalmente o próprio Bitcoin, que tem uma correlação muito forte com esse tipo de mercado, beleza? E aí, dando continuidade, aquilo que também representou o mês de outubro, apesar de ter encerrado no mês um viés aí de cautela, pelo menos naquilo que tange as criptomoedas, a gente teve resultados de algumas companhias, sendo algumas delas que compõem o índice das 7 magníficas. Então temos aqui resultados da Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta, 5 empresas que compõem as 7 maiores empresas aí e que mais trazem volume e interferência nos principais índices norte-americanos. Todavia, o destaque aqui vai justamente para a surpresa positiva para 4 dessas companhias, aonde superaram, algumas até com uma folga surpreendente, ali o consenso de mercado com o que o mercado estava esperando o report desses resultados. Então, Apple surpreendeu de maneira tímida, mas surpreendeu em 4%, Microsoft em 12%, Google 26% e Amazon 24%. Aquela que não foi um destaque positivo foi justamente a Meta, a antiga Facebook, que trouxe aí uma repercussão, né, uma surpresa negativa de menos 84% daquilo que o mercado estava aguardando. Olhando para o mercado cripto agora de forma geral, né, então nichando para algumas perspectivas do mercado cripto, então a gente olhou muito para algumas correlações e alguns vieses mais top-down. Agora olhando para a estrutura, infraestrutura mercado cripto, a gente teve também nesse meio período aí deste mês a aprovação e negociação dos ETFs spot de Solana, Agabar e também Litecoin. Tudo bem, a Solana definitivamente é aquela que mais chama a atenção, mas isso traz uma prerrogativa leve, talvez aí de uma possível out-season, já que agora a gente está tendo aí alguns ETFs até um pouco mais alternativos sendo aprovados. O legal a se destacar é que os ETFs aqui de Solana superaram fundos de Bitcoin e Ethereum em captação no momento em que foi lançado. Então, Bitcoin e Ethereum, naquele presente dia, que passava ali sobre uma correção de mercados, Bitcoin e Ethereum viram fundos sendo drenados, enquanto o de Solana, o ETF de Solana, teve uma captação positiva. Então, na minha opinião, começou com o pé direito e mostra que o mercado tem se consolidado e cada vez mais o investidor tradicional terá instrumentos aí para se posicionar em vieses, né, do mercado de criptoativos. Agora, a Santíssima Trindade está completa: Bitcoin, Ethereum e Solana, tá? Aí dando aqui, então, uma evidência ao cenário de cautela, e que, na minha opinião, foi justamente por conta disso que os mercados aproveitaram e deram uma realizada, já que estavam em máximas históricas, é justamente essa cautela quanto às incertezas sobre os próximos passos pela falta de dados macroeconômicos. Então, o próprio Jerome Powell comentou e enfatizou que ele não pode tomar uma decisão se ele não tiver dados quanto a isso, e aí o mercado então deu uma retraída na perspectiva de corte de juros para a próxima reunião do dia 10 de dezembro. A gente ainda tem uma caminhada até lá, todavia o mercado ele sempre tende a se antecipar um pouco dos fatos e ele entendeu agora que esse tipo de risco pode representar um risco até um pouco maior, já que esse shutdown está sendo empurrado com a barriga. Então, só para a gente ter uma noção numérica aqui, então o mercado, antes dessas falas e da reunião do Jerome Powell, por exemplo, precificava uma probabilidade de corte de juros para essa reunião de quase 92% e que caiu drasticamente para 63%, aonde saltou drasticamente a probabilidade de manutenção para quase 40%. Então, hoje, acredito aí que talvez o maior risco de mercado seja definitivamente o encerramento desse shutdown, que pode trazer finalmente a leitura dos dados macroeconômicos que acabam banalizando os mercados, tanto tradicionais quanto também de criptoativos. Todavia, a tendência estrutural de médio e longo prazo ainda se mantém totalmente consolidada. A gente tem aqui o Bitcoin em cenário de lateralização, enquanto a sua principal ferramenta de benchmark aqui, que é o aumento da base monetária, tem seguido aí aumentando. Então a gente tem essa ideia de que em algum momento, talvez quando a percepção de risco melhorar novamente, o Bitcoin faça aí um rally de alta e volte a essa correlação
histórica. Ainda mais que dá para jogar na conta aqui o próprio Powell comentando que voltará a expandir o balanço patrimonial. Então, um pouco mais de combustível justamente para essa linha amarela aqui. Então, o Bitcoin ele deve em algum momento voltar a essa correlação aqui e caso isso ocorra, ele teria margem até para testar valores aí acima de 200 mil dólares. Então, seria algo bem expressivo. O risco de ficar de fora aqui definitivamente é muito alto. Também é importante destacar que hoje, no dia 31/10, a gente comemora aí o 17º aniversário do white paper do Bitcoin. Então, algo bem interessante, bem emblemático aí para encerrar o mês de outubro. E só para a gente finalizar aqui e para trazer uma tranquilidade para muitos investidores, é o preço do Bitcoin a cada Halloween, ou seja, basicamente a cada final aí de mês de outubro, né, dia 31/10. Então, percebam claramente que a tendência do Bitcoin é de alta. Então, se você tem uma preferência temporal de médio e longo prazo, você não vai estar sofrendo nem um pouco com essas pequenas correções do mercado cripto. Muito pelo contrário, na minha opinião, serve aí como parâmetro para a gente comprar boas oportunidades, já que, ao que tudo indica, o mercado cripto está sim com um prêmio de risco muito melhor do que outros ativos tradicionais. Então, dito tudo isso, espero que vocês tenham, enfim, ficado com um pouco mais de clareza naquilo que ocorreu no mês de outubro e as perspectivas para os próximos meses. Na minha opinião, um respiro de mercado normal por uma incerteza traga pelo shutdown que muito provavelmente em algum momento dentro do próximo mês já deve ter aí uma solução. Então, eu quero saber de você, qual a sua opinião? Se a gente vai fechar novembro aí em viés positivo e respeitar aqueles retornos históricos, ou se novembro vai acabar aí complicando a vida do investidor, assim como foi October e decepcionando muitos investidores. Então deixe seu comentário e deixe também aquela curtida para fortalecer. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.